da apresentação. Mas, inicialmente, para falar de formalização, é necessário falar por que formalizar. Então, é importante destacar que a formalização ela é uma exigência legal. Ou seja, se eu vou comercializar algum tipo de produto ou vou prestar algum outro serviço, algum tipo de serviço, e eu não sou um profissional liberal, que no caso é um médico, um dentista, porque essas atividades podem sim prestar seus serviços por meio de CPF. Não sei se será vantajoso para ele, mas voltando aqui num cenário que não está envolvendo profissionais liberais, qualquer pessoa que comercialize produtos ou faça algum tipo de prestação de serviço, a lei ela exige que essa pessoa ela tenha sim uma inscrição de CNPJ, ela tenha uma empresa para que toda essa movimentação seja através dessa pessoa jurídica. O segundo motivo que eu elenquei aqui é uma questão mesmo de organização. É para você realmente ter um maior controle sobre a questão da sua empresa, da sua parte profissional, e meio que não ter muito essa mistura, que também é parecido com o princípio da entidade. O princípio da entidade é você saber separar o que é da pessoa física, ou seja, o que é seu, pessoal, e o que é empresa, né? Então, ter essa divisão do que é da empresa e do que é seu é muito importante para esse cenário de empreendedorismo, porque muitas vezes acaba existindo aí uma confusão muito grande, uma mistura muito grande, e às vezes até de recursos, né? Meio que o empreendedor coloca aquele recurso que é da empresa na sua administração pessoal e às vezes confunde um pouco esse recurso, esse tipo de receita, e pode bagunçar um pouco essa questão aí de controle. Então, ter isso muito claro, a questão de dividir a pessoa física da pessoa jurídica, e saber que esse processo de formalização é uma exigência legal, ou seja, está em lei, e se eu preciso comercializar algum tipo de produto ou prestar algum tipo de serviço e não sou um profissional liberal, eu tenho que sim, eu tenho que me formalizar e abrir uma empresa para fazer esse tipo de negócio, esse tipo de atividade. E a segunda pauta, para que formalizar, né? Então, vocês já devem saber que existem diversas vantagens numa formalização quando você abre uma pessoa jurídica, quando você abre uma empresa. Então, a primeira é poder fechar negócios com outras empresas. Muitas das empresas, elas não fecham negócios com pessoas físicas, né, com pessoas naturais. Então, em alguns momentos, para você ter que fazer um negócio, para você comercializar, vender o seu produto para alguma determinada empresa, ela vai exigir que você também seja uma empresa e que você emita uma nota fiscal para ela, né, possivelmente. E aí a emissão de documento fiscal, somente uma pessoa jurídica consegue emitir um documento fiscal para ter valor para a pessoa que está recebendo. Uma pessoa física até consegue fazer uma de prestação de serviço, por exemplo, mas não é um caso comum, e isso é bem oneroso para uma pessoa física, o custo é bem maior. Então, nada melhor do que você ter a empresa para poder fechar o negócio com outra empresa e também para emitir esse documento fiscal. A outra vantagem é o acesso a crédito. Se você precisar de algum tipo de crédito no banco ou algum outro órgão para algum tipo de financiamento, capital de giro, alguma coisa desse tipo, você vai precisar ter uma empresa aberta e regularizada para poder acessar essas fontes de financiamento. Outra possibilidade é acesso a editais, né? Para negócios que têm aí na sua natureza o terceiro setor, por exemplo, ele está muito ligado com a questão de editais. Então, existem outras empresas que lançam editais, e aí essas pessoas jurídicas, para participar, elas precisam ter toda essa documentação regularizada e precisam estar formalizadas para poder, muitas das vezes, acessarem esses editais dessas outras empresas. Outra questão que muita gente não enxerga é a redução da tributação. Sim, muita gente pode achar que uma empresa é muito cara,
mas a pessoa física, a tributação da pessoa física é muito maior do que a tributação de uma pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica ela foi criada para isso, para baratear ou para reduzir o custo de uma formalização, o custo da tributação, aliás. Só para vocês terem uma noção, se eu, como pessoa física, eu tenho alguma renda que seja superior a R$ 5.000, por exemplo, o que vai ser descontado do, sei lá, do meu contra-cheque pode chegar a 27,5% de imposto de renda e fora o desconto do INSS, né, da Seguridade Social. Então, assim, é um percentual muito alto que pode chegar a mais de 40% do meu salário. Então, se eu faço algum tipo de negócio e tenho uma empresa, apesar de todo um custo que eu tenho com essa minha empresa, certamente não vai chegar nesse custo da pessoa física. Então, uma das vantagens é sim reduzir a tributação. Outra vantagem é contratar colaboradores. Somente empresa que pode contratar funcionários. Pessoa física não pode contratar funcionários, a não ser empregadores domésticos que têm essa possibilidade, caso precisem contratar empregados domésticos, né, para trabalharem na residência. Mas para comércio, somente pessoa jurídica que pode fazer contratação de colaboradores. E a última vantagem que eu coloquei aqui, mas vocês sabem que existem outras diversas, é a possibilidade de crescer sem nenhum problema, né? Porque em algum momento, se você não está formalizado, lá na frente você pode ter sim algum tipo de problema ou alguma fiscalização, e com tudo já regularizado, você vai evitar sim esses diversos problemas que possam existir lá na frente e vai poder crescer sem ter esses problemas aí envolvidos. E aí outra pergunta básica é onde formalizar? Existem diversos tipos de empresas e aí nós usamos muitas nomenclaturas para esses diferentes tipos de empresas, mas eu só queria que vocês tivessem aqui uma noção. Acredito que a maioria das empresas eu listei aqui nesses exemplos, e o MEI é o tipo de empresa que é mais comum, porque é o que eu consigo abrir mais facilmente. E aí eu coloquei que o MEI ele pode formalizar na internet, ou seja, hoje é a empresa mais fácil de abrir, tanto que às vezes até pode existir algum tipo de problema de alguém usar os dados de outras pessoas para fazer algum tipo de fraude, já aconteceu, e isso também é devido a essa facilidade no acesso, mas aí vocês saibam que o MEI ele pode sim ser aberto pela internet, é o único que tem essa possibilidade, e o contador, apesar de ser necessário, ele não é obrigatório. Ou seja, você consegue sim abrir uma empresa, abrir um MEI, um microempreendedor individual, sem a obrigatoriedade de ter um contador. Os outros tipos de empresas, como vocês podem ver nessa tabela, o contador ele é obrigatório, porque quem definiu essa obrigatoriedade foi o Código Civil Brasileiro. Outras empresas do tipo ME, microempresa, EPP, empresa de pequeno porte, sociedade limitada, sociedade anônima e EIRELI, se eu quero abrir algum tipo dessas empresas, eu devo procurar a junta comercial do meu estado. Então, a gente sabe que o Brasil aí é gigante e cada estado ele pode sim ter critérios específicos para abertura de empresas. Então, eu sou do Rio Grande do Norte, então a legislação que eu tenho aqui para abrir uma empresa, os procedimentos que eu sigo aqui podem ser diferentes de alguém que more em outro estado brasileiro, porque cada estado vai ter sim suas regras e suas particularidades. O governo até está tentando fazer essa unificação de todos esses processos em um único site. Alguns de vocês já podem até ter visto Redesim, é o site que o governo federal está tentando unificar todo esse processo entre todos os estados, de forma a facilitar essa abertura, né? Mas você vai precisar sim procurar a junta comercial do estado, do seu estado, para poder fazer essa abertura. Existe também uma sociedade simples de advocacia, que essa sociedade simples ela é aberta na OAB, né?
no órgão de classe dos advogados. Somente esse tipo de empresa da profissão de advogado é que consegue abrir no conselho de classe. As outras não existe essa possibilidade. E muitos também perguntam das entidades de terceiro setor, sejam ONGs, fundações, associações, cooperativas. Todas essas entidades, a abertura delas funciona no cartório. Então, tem todo um trâmite burocrático em relação a estatuto, em relação a atas de eleição, atas de posse, e todo esse procedimento é registrado no cartório, e aí o cartório da sede onde essa entidade está localizada. Então, só para vocês terem uma noção, aqui fiz uma tabela, espero que tenha sido clara, mas o MEI é a única que pode abrir pela internet, sem a necessidade de contador, e todas as demais, elas precisam sim ser abertas através de um contador, e elas poderão ser abertas em unidades distintas, seja na junta comercial, seja na OAB, ou seja no cartório. Outro exemplo aqui que eu quis diferenciar entre uma empresa ou outra, nós sabemos que é mais comum que a gente escuta muito falar em MEI e microempresa. Então, aqui eu fiz uma diferenciação entre MEI, ME e empresa de pequeno porte, a EPP. Desculpa, acho que saiu aqui. O MEI é um empresário individual, ou seja, ele não pode ser sócio. O MEI ele só pode ser ele mesmo. Então, o MEI ele só pode ser ele. Microempresa e EPP pode ser empresário individual ou sociedade empresária, ou seja, tanto pode ser sozinho, como também consegue ser sociedade. Então, se eu tenho aí um grupo de sócios, alguma coisa do tipo, e eu quero fazer esse registro desses sócios, eu só vou conseguir fazer esse tipo de natureza societária se for uma ME ou EPP. O MEI, não existe sociedade de MEI. Em termos de faturamento, existem critérios específicos que podem definir se você pode ser aquele tipo de empresa ou não. O MEI, além de outros requisitos que são necessários, o principal deles é o faturamento. Para eu ser MEI, eu devo faturar até 81 mil por ano, que equivale aí a 6.750 por mês. Ou seja, se a minha empresa ela está faturando mais do que isso, eu não posso ser MEI. Eu vou ter que desenquadrar dessa opção e procurar uma outra opção mais vantajosa para mim. Uma microempresa também tem o seu critério de faturamento, só pode ser microempresa quem fatura até 360 mil por ano. E a empresa de pequeno porte, ela só pode ser EPP quem fatura de 360 mil a 4 milhões e 800 por ano. Em termos de vantagem, eu coloquei aqui que o MEI, ele existe um pagamento fixo de tributo, ou seja, se eu faturei R$1.000 no mês, se eu faturei R$6.000 no mês, ou se eu não faturei nada, o pagamento que eu vou fazer mensalmente dos meus tributos, ele é fixo, ele não vai ter variação de acordo com o meu faturamento. Então, pode sim ser considerado uma vantagem esse pagamento fixo de tributos. Outra vantagem é a questão de que eu posso ter a sede da minha empresa na minha residência. Então, quando eu for abrir o MEI, se eu não tiver uma sede para esse endereço comercial, eu posso colocar assim no meu endereço da residência e que vai passar na prefeitura, né, no meu município. Somente o MEI consegue ter essa vantagem. Outro tipo de empresa precisa ter um endereço comercial, o fiscal da prefeitura vai ter que ir lá naquele endereço, averiguar se realmente existe uma empresa ali naquele endereço, para que só depois ele dê o ok aí na sua solicitação de abertura. E uma vantagem dessas outras empresas que eu citei de ME e EPP é que tem a opção de se enquadrar no Simples Nacional, ou seja, quem é ME e EPP pode também participar do Simples e são dispensadas de algumas obrigações ao participar de licitações, entre outras diversas vantagens. O Simples Nacional
foi um regime de tributação, a gente pode tratar assim, que o governo criou para as pequenas e médias empresas. E aí ele tem uma série de vantagens, de algumas obrigações que às vezes não são necessárias para esse tipo de empresa, e favorecem sim o empresário que está nessas modalidades. O MEI ele também é considerado do Simples, algumas pessoas podem até fazer essa confusão, mas são empresas diferentes. MEI, ME e EPP, o que vai diferenciar elas, além da questão dos sócios, é a questão do faturamento e outros requisitos, mas ambas as empresas elas podem sim participar do Simples Nacional. O MEI sendo obrigatório a opção pelo Simples. A ME e EPP, no caso, ela pode sim ser opcional. Uma outra tabela que eu criei, e aí a tabela está bem grande, pode até dificultar um pouco o entendimento, mas é só para vocês terem uma noção em relação a algumas diferenças que existem entre essas empresas, esses regimes de tributação, e detalhando de cada empresa como é que funciona. Então, o MEI, eu coloquei aqui, MEI, empresas do Simples Nacional, que pode ser ME ou EPP, empresas do lucro presumido e empresas do lucro real. Lucro presumido e lucro real, a gente já vai estar tratando aqui de empresas de um porte maior, de médio a grande porte, mas para fazer essa comparação é bom a gente analisar assim, fazer esse comparativo entre os diversos tipos de tributação existentes no país. Então, o MEI, o valor dos meus tributos, ele é fixo. Ele pode variar entre R$ 53,25 ao mês a R$ 58,25 por mês. Giovanni, mas o que é que vai diferenciar esses valores? O que vai diferenciar é a natureza da sua atividade. Então, o valor fixo que é embutido nesse 53 ou 58 é 5% equivalente ao salário mínimo. Hoje o salário mínimo é R$ 1.045, 5% desse valor, que é a sua contribuição previdenciária, a contribuição ao INSS, equivale a R$ 52,25. Se a minha empresa é de comércio, eu pago os 5% do INSS mais R$ 1 de ICMS, que é o imposto estadual. Então, eu vou pagar mensalmente R$ 53,25. Se minha empresa ela é de prestação de serviço, ou seja, ela não é comércio, eu vou pagar os 5% do INSS, R$ 52,25, mais R$ 5,00 do ISS, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. E se a minha empresa ela tanto vende produto como ela também presta serviço, além da contribuição do INSS, eu vou pagar os outros dois tributos, R$ 1 de ICMS e R$ 5 de ISS, que vai fechar aí o valor máximo de R$ 58,25. Empresas do Simples Nacional, o valor que elas pagam de tributo vai ser relacionado ao faturamento, vai ser um percentual do que ela fatura mensalmente. Então, se uma empresa do Simples ela não faturou nada, agora em junho, por exemplo, ela não vai ter imposto a pagar. Se ela faturou R$ 1.000, ela vai ter que pagar um percentual daqueles R$ 1.000. Empresa do lucro presumido, ela funciona basicamente da mesma forma, mas com as diferenças de burocracia bem peculiares. Mas na tributação, pode-se dizer que ela é bem parecida com o do Simples, com uma diferença entre os períodos que a empresa vai fazer esse pagamento. A empresa do lucro presumido, trimestralmente, ela vai fazer o encerramento do seu exercício, e aí, daquele valor que ela faturou naqueles 3 meses do trimestre, vai ter um percentual lá de uma presunção de lucro, onde ela vai pagar os seus impostos sobre essa presunção de lucro, que é de acordo com o faturamento. E empresas do lucro real, esse percentual de tributação ele vai ser sobre o lucro. Ou seja, se naquele trimestre a empresa deu lucro, ela vai pagar os impostos em cima. Cláudio mandou uma pergunta aqui, espera aí que eu já olho. Se a minha empresa do lucro real, ela deu lucro nesse trimestre, os meus tributos serão em cima desse lucro. Se deu prejuízo, eu não vou ter esses tributos
sobre esse lucro nesse trimestre. Em relação às atividades, é bem importante dizer que nem todos os tipos de empresa, de ramos de atividade, aliás, podem ser do MEI ou do Simples Nacional. Se vocês já tiverem MEI, no momento da abertura, o contador ou a pessoa que abriu a sua empresa perguntou qual era o tipo de ramo daquela sua empresa. Essa pergunta ela é muito básica, porque nem todos os tipos de ramos são permitidos no MEI. Então, antes de abrir um MEI, é necessário verificar quais são as atividades que são permitidas para esse regime, e só depois é que você vai saber se aquele ramo que você atua é permitido no MEI ou não. O Simples Nacional, da mesma forma. As atividades são mais abrangentes do que no MEI, mas também existem esses critérios de requisitos para você ser do Simples Nacional. O lucro presumido e o lucro real, não existe essa questão de atividade. Qualquer atividade, por ser opções de regime de tributação de empresas maiores, a questão da atividade aí não vai fazer diferença para eles. Então, por isso que não existe exigência nessa questão aí nessa questão das atividades. A questão do INSS. Eu não sei se eu acho que eu já vou olhar aqui a pergunta e aí eu retorno aqui bem rapidinho. Giovanni, tem a opção da pessoa se enquadrar como empresário individual no Super Simples? Larissa fez uma pergunta se existe a opção da pessoa se encaixar como empresário individual no Super Simples. O Super Simples, na verdade, ele não é um regime de tributação. Ou seja, ou eu vou ser do MEI ou eu vou ser do Simples Nacional. No MEI, ele deve sim ser uma única pessoa, ou seja, ser um empresário individual sem ser sócio. No Simples Nacional, nas empresas que podem ser optantes pelo Simples, que aí eu citei ME e EPP, pode ter sociedade, mas também existe a opção de você não ter sociedade, ou seja, ser uma única pessoa. E nesse caso vai entrar a figura aí da EIRELI. Continuando aqui na tabelinha, a parte da cobertura do INSS, na empresa do MEI, quando você está pagando aquele seu tributo fixo, que pode variar de R$ 53 a R$ 58, automaticamente você já está pagando ali o seu INSS, ou seja, a sua contribuição. Você já vai estar pagando ali a sua contribuição previdenciária. E essa contribuição, essa cobertura do INSS vai lhe dar direito a todos os benefícios previdenciários, seja auxílio doença, seja salário maternidade, seja auxílio reclusão, tomara que não, mas também dá direito, também como aposentadoria. Muitos pensam que o INSS só é aposentadoria. Não, existe uma série de outros benefícios que que tem a cobertura do INSS, né? Que são esses que eu citei. Nos outros tipos de empresas, do simples, do lucro presumido ou do lucro real, só vai existir a cobertura do INSS se houver um prolabore, porque havendo prolabore, vai existir aí o valorzinho que você vai pagar de INSS sobre esse prolabore. E aí esse percentual é de 11% do valor do seu prolabore, ele pode ser aí bem alto, né? Então, se o meu prolabore, por exemplo, é de um salário mínimo, o valor que eu vou pagar de INSS vai ser em torno aí de R$ 105 mais ou menos, que já dá aí quase o dobro do valor do MEI, né? Então, só para vocês verem aí como varia a contribuição previdenciária de um MEI para um outro tipo de empresa. Já dá um pulo aí de mais de quase 100%. Em relação às obrigações, todas as empresas, elas precisam sim estar cumprindo aí com uma série de obrigações, seja obrigações no município, seja obrigações no estado, ou seja obrigações a nível federal, no caso, a União. Então, o MEI, por ser uma empresa mais simplificada e de mais fácil acesso, ela tem aí umas obrigações, tem suas obrigações mais simplificadas. O Simples Nacional, ele
também tem obrigações simplificadas, mas não tanto como as do MEI. O lucro presumido e o lucro real, por ser empresas de porte maior, as obrigações delas são complexas e elas não são isentas de nenhuma obrigação. O MEI, ela só existe uma obrigação anual, somente uma, que é o DICE-MEI, né, que é a declaração de faturamento que o MEI deve fazer anualmente. Empresas do Simples Nacional, além de ter obrigações mensais, ela também tem anuais, da mesma forma que empresas de lucro real e presumido. Em relação à emissão de documento fiscal, o MEI é a única empresa, o único tipo de empresa que pode ser dispensada da emissão de documento fiscal. Ou seja, eu posso ter um MEI e não ser obrigado a emitir uma nota fiscal. Mas claro que existe aí algumas peculiaridades em relação a isso. Por exemplo, se essa minha venda for para um órgão público, existe uma lei específica que diz que quem vai vender qualquer tipo de coisa para órgão público, obrigatoriamente tem que emitir a nota fiscal para aquele órgão. Então, nesse caso específico, o MEI estaria, sim, obrigado a emitir esse documento fiscal. Mas, em outras situações, ele continua dispensado dessa emissão. Da mesma forma que o MEI, ele também consegue emitir nota fiscal em talão, que é aquela nota fiscal que hoje, para a gente, nós contadores, a gente chama nota fiscal antiga, que é aquele talão de nota que tem um carbono, e aí você escreve mesmo na caneta aqueles detalhes, aquelas informações daquela nota, dispensando aí a nota fiscal eletrônica. Claro que algumas outras empresas vão sim exigir a nota fiscal eletrônica, mas para alguns casos, se for o caso desse MEI, ele consegue sim fazer a sua emissão de notas através desse talão, dessa nota modelo 1, que é o que a gente chama. As outras empresas do Simples, Presumido e Real, todas elas devem sim, obrigatoriamente, emitir documentos fiscais para qualquer tipo de operação que elas realizem. Para vocês terem uma noção, a questão do Simples Nacional. O Simples Nacional, ele tem uma série de anexos, e para cada anexo desse tem uma tributação. Eu citei lá no início que empresas do Simples Nacional, eles pagam um percentual do seu faturamento. Então, eu coloquei a tabela aqui, ela é bem extensa, então, mas a gente não precisa entrar em detalhes com toda essa tabela, mas só para vocês terem uma noção de como é que funciona. Se uma empresa de comércio, e aí eles dividem aqui os anexos de acordo com a atividade. Então, aí, o anexo 1 são empresas de comércio, anexo 2, indústria, anexo 3 são empresas que têm receita de locação de bens móveis, ou seja, de locar alguma coisa, e prestação de serviços não relacionados a esse inciso aí do artigo da lei complementar. O anexo 4 são empresas que possuem receita decorrente da prestação de serviços relacionados no inciso aí dessa lei complementar, e o anexo 5 são de receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no inciso tal desse outro artigo aí da lei complementar. Então, só para vocês terem uma noção, uma empresa de comércio que fature até R$180 mil, a alíquota que ela vai pagar de imposto vai ser de 4% do valor que ela faturar. Então, se ela faturar aí R$10 mil em determinado mês, e a média dos últimos 12 meses esteja dentro dos 180, ela vai pagar 4% em cima daquele faturamento de R$10 mil que ela teve naquele mês. Então, esse valor que ela vai pagar mensalmente, ele vai variar de acordo com o seu faturamento. Se o faturamento dessa empresa ela for muito alto e for aí mais do que 3 milhões e 600, né, no ano, até 4 milhões e 800, ela pode chegar a um alíquota de 19%. Então, ser do Simples Nacional, apesar de existir aí uma série de fatores que simplificam esse regime de tributação, é sempre bom você ter um acompanhamento de um profissional para que ele lhe diga se aquela sua empresa realmente é vantagem ser do Simples Nacional
ou ser de um outro tipo de regime de tributação, seja lucro presumido ou lucro real. Dependendo da situação, o Simples Nacional pode não ser vantajoso para alguns tipos de atividades. Então, um profissional de contabilidade, ele vai poder lhe dizer isso com mais clareza, né? É um estudo que a empresa deve fazer, sim, pode ser no momento da abertura, como também caso ela já seja aberta, para fazer essa análise e esse estudo se um outro modelo de tributação não é mais vantajoso para essa empresa, né? E aí vai depender do ramo de atividade, vai depender da folha, do volume de folha de pagamento que aquela empresa tenha, do tipo de produto que ela comercializa. Então, tem uma série de fatores aí que envolve essa análise para que tenha essa decisão do melhor modelo de tributação. Em relação ao MEI, vocês já devem estar aí bem habituados a esse site, mas eu coloquei aqui. É muito bom lembrar que só existe um site oficial do microempreendedor individual, que é esse site do portal do empreendedor.gov.br. Eu vejo muita gente aí achando que o site MEI Fácil, por exemplo, ou outros que existem, são sites oficiais. Não são. Eles podem até ser gratuitos, mas o que eles querem mesmo é vender algum tipo de serviço. E às vezes você faz o cadastro em um site desse tipo, que fica ali sempre lhe oferecendo algum produto, alguma coisa, e você acha que você está no site oficial, mas às vezes você não está. Então é muito bom que o empreendedor que já é formalizado, ele tenha esse tipo de cuidado. Só existe um site oficial do MEI, que é o portal do empreendedor.gov.br. E nesse site você consegue sim acessar todas as informações para o seu MEI, para o seu microempreendedor. Então, aqui vocês, quando entram no site, eu até coloquei ele aí na parte de baixo. Se eu não sou, quero fazer a formalização, vai ter a opção da formalização. Se eu já sou e quero fazer algum tipo de serviço ou de obrigação daquela minha empresa, eu também vou fazer no mesmo portal. E se eu quero tentar solicitar algum tipo de crédito para o meu negócio, também é possível você fazer por intermédio do site. Então, eu coloquei aqui outra tela. Na parte de formalização, você vai ter a opção onde você vai clicar se você quer se formalizar. Vai ter a opção que você vai consultar as atividades permitidas, que foi aquilo que eu citei no início. Antes de eu abrir um MEI, por exemplo, se eu me encaixo nessa condição de MEI, eu devo olhar se o ramo do meu negócio, ou seja, se a minha atividade econômica, ela é permitida no MEI. Não são todas as atividades que são permitidas. Então, é muito importante que você já faça essa verificação antes de qualquer coisa. Aqui tem outras opções, o que é ser um MEI, quais são os direitos e obrigações, o que você precisa saber antes de se tornar um MEI, soluções para você começar bem, dicas de segurança do Corpo de Bombeiros, dicas da vigilância sanitária, dicas de sustentabilidade. Então, tem uma gama aí de informações que vocês podem estar consultando no site oficial. Naquela outra função que eu já sou MEI, ele vai lhe direcionar para essa outra aba, onde nessa outra aba você vai ter aí também uma série de funções, tanto a parte do crédito, de acesso a algum tipo de empréstimo ou financiamento, que você pode consultar as informações nesse CredMEI, soluções financeiras para o seu negócio. Se eu quero emitir um comprovante para um banco ou para algum tipo de instituição que prove que eu sou MEI, eu vou ter aqui, emita o seu comprovante de MEI. E aí eu vou preencher umas informações e ele vai gerar esse comprovante. Se eu estou precisando de algum tipo de certidão negativa, também vai ter a opção aqui no site em certidões e comprovantes. Esse tipo de certidão, na verdade, ele vai lhe redirecionar para outros sites, porque se eu entrar, por exemplo, no site da Receita Federal, eu vou tirar a certidão federal. Se eu entrar no site da tributação do meu estado, eu vou tirar a certidão estadual. Se eu entrar no site do meu município, eu vou tirar a certidão municipal.
Se eu entrar são uma série de sites, né? Se eu entrar no site do Tribunal Superior do Trabalho, eu vou tirar a certidão de naturezas trabalhistas. Então, todas essas certidões de órgãos distintos é para provar aí que você não está em débito com nenhum desses órgãos. E essas certidões, elas são bem necessárias para, caso você vá ter algum tipo de financiamento, algum tipo de empréstimo em banco, eles vão solicitar, sim, esse tipo de certidão. Então, acesso a mercados, a opção de baixa, ou seja, eu tenho um MEI, mas eu quero dar a baixa nele, eu quero encerrar minha empresa e não quero mais ter ela. Então, também vai ter a opção de baixa aqui no site. Consulte os CNPJs cancelados. Esses CNPJs cancelados, o que é que ocorre? Às vezes uma pessoa abre um MEI, não está pagando aquele valor que deve pagar todo mês, não está cumprindo as suas obrigações anuais, que é a declaração de faturamento, e aí a própria Receita, por ofício, ela pode encerrar aquele seu MEI. Então, essa consulta aí é para saber se o seu CNPJ ele foi cancelado. Fazer a declaração anual do MEI, vai ter essa opção. Então, anualmente, até o dia 31 de maio de cada ano, é o prazo para que você faça a declaração de faturamento do ano anterior. Esse ano, por causa da pandemia, esse prazo ele foi prorrogado até o dia 30 de junho. Então, até mês passado, você poderia fazer aí a sua declaração anual de faturamento. Quem não fizer no prazo e for fazer depois, paga uma multa. Eu acho que a multa está em torno aí de R$ 25 por cada declaração. E aí, se você não fizer, vai ter que pagar essa multa. Se eu quero emitir o meu boleto de pagamento mensal, seja algum que esteja em atraso ou os que estão em dia, né? E aí eu já tenho a opção de tirar todos os do ano. Então eu posso tirar os boletos até dezembro, por exemplo, imprimir todos eles, para que eu não precise ficar vindo aqui no site todo mês. Então nessa opção eu posso fazer essa emissão desses boletos. O quero crescer é o desenquadramento, né? Na verdade, você vai sair do MEI para um outro tipo de empresa, né? Seja ME, EPP ou alguma outra. A questão de contratar um empregado, que na verdade aqui ele só vai dar umas orientações. Para fazer essa contratação, você vai precisar sim de um contador, da mesma forma do desenquadramento. Então, se eu quero mudar a minha empresa de MEI para outro tipo de empresa, eu vou precisar de um contador. E se eu sou MEI e vou querer contratar um funcionário, por exemplo, vou precisar de um contador também, porque é um tipo de serviço que só o contador que consegue fazer, porque aí tem toda uma questão burocrática perante a Caixa Econômica e perante outros órgãos, que aí somente o contador consegue ter acesso. E se tem algum tipo de informação errada no meu cadastro de MEI, seja endereço, seja atividade econômica, seja nome fantasia, por exemplo, e eu quero alterar essas informações, eu posso também vir aqui em atualize seus dados. Tô achando estranho ninguém perguntar, mas a apresentação, basicamente, ela já está quase acabando, e aí eu vou ficar assim aqui disponível para poder estar tirando as dúvidas, caso vocês tenham. Então, outras coisas importantes também, relacionadas à formalização ou à contabilidade, toda essa burocracia envolvida, por exemplo, eu citei aqui o certificado digital. Se eu sou MEI, se eu sou ME, ou se eu sou qualquer outro tipo de empresa e estou precisando emitir uma nota fiscal eletrônica, eu só vou conseguir fazer essa emissão desse documento fiscal se a minha empresa tiver um certificado digital. Então, esse certificado digital ele funciona como se fosse a assinatura digital da minha empresa. Então, suponha que ao invés da minha assinatura ser realmente na caneta, esse certificado digital, ela tem a segurança de uma assinatura eletrônica. Então, com esse certificado digital, eu consigo emitir uma nota fiscal eletrônica, somente com ele. Se eu for fazer o meu certificado digital, existem aí diversas empresas que trabalham com esse tipo de coisa, CertDesign,
Quais outras? São muitas, eu não sei porque realmente são muitas e é bem comum você achar essas empresas aí. Existem os certificados A1 e A3, que são os mais comuns. A1, ele dura por 1 ano, a vigência dele é 1 ano. Então, ele dura 12 meses, depois de 12 meses eu preciso comprar um novo. A3, ele dura por 3 anos, né? A1 e A3. Então, para fazer esse tipo de emissão de nota fiscal eletrônica, eu vou precisar, sim, de um certificado digital. Outra questão bem importante aí é o endereço empresarial. Mas, Giovanni, por que isso é importante na minha formalização? O MEI, por ele ser permitido abrir no endereço de residência, ele é bem mais simplificado. Mas se eu vou abrir outro tipo de empresa, esse meu endereço ele pode sim ser um agravante nessa minha abertura de empresa. Por quê? Porque o município em questão, onde essa empresa ela vai estar sediada, ele pode exigir aí o número de inscrição imobiliária desse imóvel, e aí se o imóvel não for regularizado, não tiver inscrição imobiliária no município, isso pode dar um problema e às vezes até impactar aí na abertura dessa sua empresa. Eu já tive casos de pessoas que não conseguiram abrir empresas por causa do endereço, vai depender muito de como o município de sede vai tratar esse assunto, porque assim como a parte do Estado, essa parte aí do endereço empresarial é de competência do município, ou seja, cada município pode ter uma legislação específica sobre esse assunto e não existe um padrão nacional em relação a essas questões de endereço. Cada município pode criar suas regras em relação a esse endereço empresarial. Se o endereço estiver tudo ok, com inscrição imobiliária, atendendo todos os requisitos do município, a prefeitura vai mandar um fiscal naquele endereço averiguar se aquele endereço realmente é um endereço empresarial. Então, ele vai ver se realmente é uma empresa que está funcionando ali, se o endereço está correto. Se ele verificar que aquele não é um endereço comercial, é um endereço de residência, ele pode sim negar a abertura da empresa por causa desse endereço. Então, é aí um fator, sim, de muito cuidado e que aí vocês devem sim ter essa atenção em relação a esse endereço. Se eu estou precisando emitir uma nota fiscal, eu vou precisar de um emissor de nota fiscal. Se eu vou emitir uma nota fiscal, eu vou precisar de um programa emissor dessa nota fiscal, né? Tudo isso vai ser feito através de um programa. E aí existe sim um programa emissor gratuito, é bem raro hoje em dia, mas ainda existe. Se você entrar lá no site do Sebrae, e aí você vai ter que fazer um cadastro como MEI, e você pode buscar lá na pesquisa do próprio site, emissor gratuito, você vai achar esse emissor, onde você vai conseguir emitir aí suas notas fiscais. Tem outros tipos de empresas que também fazem essa emissão gratuita, mas aí, de fato, você tem que procurar na internet. Algumas delas só permitem tantas notas fiscais por mês. Eu não lembro o nome agora de um que eu conheço, mas ele diz que até 10 notas fiscais por mês ele é gratuito. Por exemplo, se for mais do que isso, você precisa pagar. Então, tem essa questão aí que se você vai precisar emitir nota fiscal, você já vai ter que pesquisar esses programas emissores desses documentos fiscais. A parte de registro de funcionários. É muito importante que se você tiver algum funcionário, e se ele não for registrado, é muito importante que você faça, sim, esse registro, para que evite aí problemas em fiscalizações trabalhistas, e isso pode causar, sim, um grande impacto aí no seu caixa, porque uma multa por não registrar um funcionário, ela pode sim ser bem pesada para o seu negócio. Então, não é bom correr esse risco se você tem funcionário, se ele cumpre jornada, se você paga o salário dele, faça esse registro, é muito importante. E além do pagamento do salário, tem uma série de direitos que aí toda empresa ela deve manter de todos os seus empregados. Então, o empregado ele tem que cumprir uma jornada de até 8 horas por dia, e essa jornada ela pode ser 44 horas semanais,
ou até 220 horas mensais. Então, se eu cumpro uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, no final do mês vai dar as 220 horas, que é o normal que todas as empresas costumam trabalhar. Existem alguns casos específicos, por exemplo, se eu trabalho até 6 horas corridas, se eu trabalho 6 horas corridas, eu não vou trabalhar as 8 horas, porque eu já meio que trabalhei toda essa jornada corrida, sem intervalo, e aí, nesse caso, eu só vou trabalhar as 6 horas. E também, em alguns casos específicos, tem que respeitar a jornada aí do intervalo, né? Do intervalo do almoço ou de outro tipo de intervalo. Outra questão também, além do registro da jornada, é a questão de férias e 13º. Anualmente, no final do ano, o empregado ele vai ter direito aí ao valor do 13º. Se ele tiver trabalhado o ano completo, vai ser o 13º completo. Se ele tiver trabalhado proporcional ou alguma quantidade de mês, 5 meses, 6 meses, ele vai receber o 10º proporcional. E em relação às férias, na medida que ele completar um ano de trabalho, ele vai ter as férias, ele já vai adquirir um período aquisitivo daquelas férias de 30 dias, e aí ele tem até um ano para tirar essas férias. Se porventura eu contratei um funcionário, trabalhou 6 meses para a minha empresa, no final desses 6 meses eu precisei demitir, eu vou pagar aí a ele as verbas proporcionais a esse tempo que ele trabalhou. Então, eu vou pagar férias proporcionais, 10º proporcional e todos os direitos que possam existir em relação aos proventos. Outra dica que eu deixo, outra informação importante é sobre maquineta de cartão de crédito. É muito comum hoje empresas solicitarem maquineta de cartão de crédito através de CPF. Isso é um risco muito grande. Eu não aconselho ninguém a fazer esse tipo de cadastro no CPF. É uma coisa que cada estado pode criar aí suas regras. Mas, por exemplo, aqui no estado onde eu moro, no estado do Rio Grande do Norte, a multa por ter maquineta no CPF ela é de 15 mil reais. Então, se o Estado, se o fisco estadual averiguar que existe empresa que está utilizando uma maquineta e aquela maquineta não é registrada no CNPJ da empresa, está registrada no CPF do proprietário de outra pessoa, a multa é de 15 mil reais. Então, é um risco muito alto e aí eu não aconselho ninguém a correr esse risco. Então, deve sim aí seguir todo o protocolo, fazer essa solicitação por meio do seu CNPJ. E outra coisa importante em relação às pequenas e médias empresas é a consultoria do Sebrae. Vocês, consultando o site do Sebrae, vocês vão ter aí uma infinidade de cursos, de eventos, de consultorias relacionadas, focadas nessas empresas, e aí acredito que o Sebrae é sim um grande parceiro das pequenas e médias empresas nesse apoio, nessa ajuda. Então, precisou de alguma coisa, não tem para quem pedir ajuda, corre lá no Sebrae, que o Sebrae vai estar sempre orientando. Então, é isso, pessoal. Nessa parte mesmo que nós iniciamos de formalização e burocracias. Amanhã eu estarei aqui com vocês também, nesse mesmo horário, mas aí eu já falarei sobre outros assuntos. Eu vou falar sobre as medidas econômicas que as empresas elas podem sim se beneficiar durante essa pandemia, e aí vão ter aí uma série de estímulos que o governo criou para as empresas, para os empreendedores, para que eles passem esse período da pandemia com maior facilidade, sem enfrentar aí grandes problemas. Então, eu queria aí que os meninos deixassem aberto as dúvidas ou os questionamentos que possam existir sobre essas burocracias, sobre alguma coisa que não deu para entender direito. Eu estou aqui à disposição para estar esclarecendo e para estar tirando aí todas essas dúvidas. Cláudio está por aí? Deixa eu só, eu vou só
interromper aqui o compartilhamento só para falar com... Ah, Cláudio já respondeu que está visualizando. Cláudio, da apresentação eu já terminei, basicamente, mas aí eu queria deixar aberto para as dúvidas, os esclarecimentos que tenham, que precisem ser feitos. Caso alguém tenha feito alguma pergunta, como eu não estou na... Se bem que eu até posso entrar nela agora. É a pergunta de Larissa, que já estava aqui. Peço para ele encaminhar o material. Sim, o material do Florian. Pronto, Cláudio. Então, eu estou à disposição, estou aqui disponível para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. E aí eu fico à disposição aí de vocês.
Pronto, pessoal. Então, como na verdade não tiveram as dúvidas, né? Estava aqui aguardando à disposição, mas aí agradeço a oportunidade aí. Para mim, eu considero muito importante esse momento, principalmente que nesse momento que estamos em pandemia, estamos aí nesse isolamento social. Então, ter um momento como esse de aprendizagem, né, para que a gente possa aprender aí sobre diversos assuntos ligados a empreendedorismo, é muito importante para toda essa rede que está conectada e, e acredito eu que está sendo bem proveitoso aí para todos, né, que estão acompanhando o evento online, bem inovador, por sinal. E aí fico à disposição para quaisquer outras dúvidas que possam surgir. Caso precisem de algum contato posterior, o meu Instagram é @contadorinformado, então podem enviar direct, enviar sua dúvida através do Instagram. Amanhã, nesse mesmo horário, estarei aqui falando sobre as medidas econômicas que o governo lançou para as empresas, né, para que as empresas possam enfrentar esse momento de pandemia com mais economia ou com menos burocracia. Então, todas essas medidas eu vou estar detalhando elas aqui amanhã. E se tiverem também dúvidas em relação a esse tema, que estejam aqui amanhã às 16 horas, nesse mesmo horário, para acompanhar também essa outra parte que é bem importante. É muita burocracia, nós estamos aqui meio que habituados com todo esse processo, são muitas leis, uma legislação imensa, mas o contador ele está aqui para fazer justamente essa didática entre essa burocracia e a necessidade dos empreendedores. Então, me coloco à disposição e qualquer dúvida pode entrar em contato através do Instagram. Então, agradeço o Cláudio, a Aline, que estão aí, o pessoal, e é isso. Então, até amanhã, estarei aqui retornando.